Olá, me chamo João, eu tenho 26 anos, eu sou pedagogo. Atualmente eu faço pós-graduação em Educação Especial Inclusiva com ênfase em deficiência intelectual. Tenho minha primeira formação, que é o audiovisual, alguns outros cursos livres voltados para a área da tecnologia e outros voltados para a área da educação e da inclusão. Ir para a educação sempre foi uma possibilidade para mim, eu sempre cogitei isso desde criança. Então, como segunda graduação, por estímulo da família, dos amigos, eu acabei indo para pedagogia para que eu pudesse lecionar para crianças do primeiro ao quinto ano. E aí, no meio desse período, né, da graduação, eu fui convidado por uma escola para estagiar, e quando eu cheguei lá, a vaga era para trabalhar com pessoas com deficiência, né? O estágio em educação especial inclusiva. E quando eu cheguei foi um choque muito grande, porque não era algo que condizia com a minha realidade, né? Eu não tinha muito contato com pessoas com deficiência. Então foi um susto de imediato, e que foi um trabalho que me transformou e também transformava eles. Eu acredito que todo mundo aprendia junto e desenvolvia junto. Mas aí nessa brincadeira já são praticamente 4 anos nessa área, já com muito amor e muita dedicação. Então, aí eu entrei nessa escola, né? É uma escola que buscava fazer tanto a inclusão quanto a integração nesse processo. Então, ao mesmo tempo que eles tinham práticas, aulas e exercícios voltados para o seu desenvolvimento, eles também eram integrados em salas do regular, né? Então, eles tinham contato com os alunos tanto no ensino regular quanto da educação especial. E tinha esse processo de mesclagem para que eles pudessem se desenvolver, né, para que não gerasse também essa questão de exclusão, de preconceito. Então era um projeto bem bacana. E aí quando eu entrei nessa escola, eu entrei na parte comportamental, que eram práticas, atividades e exercícios voltados para que eles ficassem cada vez mais independentes e autônomos. Escovassem os próprios dentes, utilizassem o banheiro, alimentar-se sozinhos, né? Então era voltado toda a essa parte. E aí com o tempo eu fui desenvolvendo outros tipos de atividade com eles também. Então foi entrando aos poucos o pedagógico, a opção de leitura, de escrita, de cálculo, muita utilização de material concreto, né? Criar umas figuras impressas, para que fosse mais fácil a assimilação para eles. Então comecei durante toda essa parte, fiquei pouco mais de 2 anos aí realizando essas tarefas, né, divididas, primeiro o comportamental, depois o pedagógico. E atualmente eu trabalho num projeto que são oficinas pedagógicas também, né? E nessas oficinas pedagógicas, cada um dos professores ele vai apresentar um determinado tipo de conteúdo. No meu caso, são oficinas de recursos audiovisuais, que são atividades voltadas para a produção de áudio, vídeo, imagens e também a manipulação de materiais tecnológicos. Então, comigo eles aprendem hoje a fotografar, a filmar, a editar essas filmagens, essas fotografias, a entender como funciona um ensaio fotográfico, a utilizar N possibilidades e N equipamentos como iPad, câmera fotográfica, computador, né? Então, com todas essas possibilidades, o que eu tento passar nessa sala, na aula para eles, é a inclusão e principalmente a independência e a autonomia dentro do meio tecnológico, porque a gente sabe que hoje tudo que acontece gira em torno da tecnologia. Então, eles também precisam ser incluídos nesse processo com a inclusão digital. Bom, a formação continuada, como o próprio nome diz, ela precisa ser continuada e ela é necessária, né? Principalmente na área que a gente está. Porque nós precisamos entender o público com o qual nós estamos trabalhando, né? A todo tempo. E entender como que funciona, ou ter uma prévia do que a gente vai encontrar, é uma forma da gente se preparar o material e fornecer uma aula de muito mais qualidade para eles, né? Porque a gente vai fortalecer o que eles já sabem e vai estimular coisas novas de uma forma que atinja todos. Então, além da pós, que eu já faço atualmente, alguns cursos livres que sempre estou buscando fazer,
a empresa já me fornece também possibilidades de formação continuada durante os meus períodos de planejamento. Então, o tempo todo, sempre estudando para oferecer o melhor para os alunos. Bom, trabalhar com pessoas com deficiência é algo extraordinário. Todo pequeno passo é um grande passo. E o afeto, o carinho e o respeito que é desenvolvido tanto dos professores com eles, tanto deles conosco, é incrível. Então a gente ultrapassa essa barreira somente professor dentro de sala de aula e a gente se transforma em amigo, né? Então eles confiam na gente, eles respeitam a gente e todo pequeno passo que eles dão ganha uma importância muito grande, né? Porque nós estamos acostumados a ver uma sociedade que diz que o deficiente ele é incapaz de fazer determinadas coisas. Então, a partir do momento que a gente elimina essa ideia, né, nós precisamos entender que o deficiente ele é capaz de fazer tudo e qualquer coisa, dentro de suas limitações, né, de maneira adaptada e do seu próprio tempo. Mas ele pode, ele consegue, e nós precisamos derrubar essa ideia para que o nosso trabalho comece a ganhar forma e vida. Então esse é o primeiro passo para qualquer coisa, né, para que tudo dê certo. Então é nesse eixo que a gente precisa olhar de primeiro momento. Então o retorno é muito gratificante, seja pela superação deles, né, pelo conhecimento que eles adquirem, pela felicidade da família, né, e pelo afeto, porque eles são muito expressivos, eles são muito afetuosos, né, então eles abraçam, eles querem estar perto, eles demonstram carinho, eles demonstram amor. E é muito gostoso se sentir valorizado e também valorizar eles, para que eles entendam que nós estamos lá por eles e para eles. Claro que também tem a questão de entender o processo de aprendizagem com eles. Porque existe o tempo, né, o tempo deles, e entender que eles conseguem praticar, absorver, né, e desenvolver dentro de suas limitações. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a trabalhar a ideia do tempo para cada um e como a aprendizagem ela funciona para cada um, né? Seja aluno regular, seja um aluno especial. E isso é o primeiro passo, né? Além de derrubar esses preconceitos que a gente já traz de dizer que eles não são capazes, nós também precisamos entender que o tempo deles é diferente do nosso. Então, é um pouquinho todo dia, né? É reforçar o que eles já sabem, é usar o que eles sabem e transformar num novo conhecimento, né? É um Lego, um bloquinho de montar e a gente vai encaixando as pecinhas aos poucos, cada dia um pouquinho mais, para que forme uma grande figura no final. Então, é muito desafiador também, ao mesmo tempo, porque a gente precisa entender que quando a gente está trabalhando com eles, às vezes as coisas não vão sair exatamente do jeito que a gente pensou, né? Às vezes a gente fantasia muito, assim. E eles possuem uma dificuldade que a gente tá lá para facilitar o processo, né? Não fazer por eles, nunca. Mas estamos lá para mediar esse processo e permitir aí que eles alcancem um nível de desenvolvimento maior, né? Então, é desafiador sempre trazer algo novo, algo que mantenha a atenção deles e que não seja extremamente difícil a ponto de fazer com que eles sintam que eles não consigam, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com o que se fala, com o que se faz, a forma como se porta, porque já basta todo mundo lá fora dizendo que eles não vão conseguir fazer determinada coisa. Então, você tá ali para você tornar possível pequenos sonhos que valem muito. Bom, em sala de aula, eu gosto de pensar que nós estamos ali numa aprendizagem horizontal, né? Então, eu tô no mesmo lugar que eles e tudo que nós vamos realizar, nós realizamos juntos. Então, eu gosto que eles tenham um equipamento à disposição deles e eu posso ter outro, né? E aí eu vou fazendo e eles vão acompanhando junto e fazendo no deles. Então, eles experimentam, eles realizam a atividade, né? Eu acredito que estímulos visuais contribuam muito mais do que somente a fala. Então, quando você tem, por exemplo,
um card mesmo, né? Uma figura impressa para mostrar onde ele precisa clicar, né? Qual programa ele precisa localizar. E aí com essas ferramentas nós conseguimos trabalhar também outras coisas, né? São cores, formas, enfim, N possibilidades. Mas o estímulo visual, eu acredito que seja uma forma muito fácil e muito prática para que eles consigam entender. Então em sala eu projeto, né, com o projetor na parede, e aí eu vou fazendo no meu equipamento, eles vão acompanhando no deles, e aí a aula vai funcionando e fluindo de uma forma bem legal, porque eles se ajudam, eles visualizam e eles entendem. Em aula também eu gosto de mostrar como que funciona o processo, né? O começo, o meio e o fim. Então, se hoje eu estou trabalhando com a fotografia, hoje eles fotografam, ou aliás, hoje eles conhecem o software, né? Amanhã eles fotografam, e aí no outro dia eles vão pegar essa mesma foto, vão analisar essa foto, e eles vão exibir essas fotos, né? Mostrar para os outros. Então é importante que a gente também valorize o trabalho deles, né? E depois nós vamos editar essas fotos. Então tudo que eu busco fazer em sala com eles tem um começo, um meio e um fim, para que eles entendam todo o processo e para que eles consigam entender que tem um significado, né? Eles não estão fazendo só por fazer ou porque é divertido, mas porque é legal aprender, e se futuramente eles quiserem utilizar esse tipo de conhecimento, eles já têm a bagagem. Eu gosto muito de começar a aula com roda de conversa, porque por mais simples que seja, essa roda de conversa ela possibilita com que eles tenham voz. Então eles falam um pouco de como tem sido a vida, de como eles estão se sentindo, do que eles queriam estar fazendo, do que eles querem aprender. E toda essa bagagem ela funciona como um combustível, né? Primeiro para que ele se conheça, segundo para que ele conheça os amigos que estão ao redor, terceiro para que eles se expressem, né? Então nisso a gente vai trabalhando a fala, a expressão, a comunicação, a interação, que são também fatores cruciais para o desenvolvimento humano. Então a roda de conversa é algo que funciona muito, que eu gosto de ouvir eles falarem, eu gosto de dar voz a eles, gosto que eles se sintam importantes, né? Baseado nisso também, eu gosto muito de trabalhar com a identidade deles. Então, o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de comer, quem eles são, fotos voltadas a eles, né? Então, tira um selfie, tira a foto do amigo, enfim, fortalecer a própria identidade, né? E fortalecer o quem sou eu. Acredito que isso seja algo muito importante, tanto para se aceitar, para aceitar o outro, desenvolver o respeito, a empatia. Então, são fatores aí, ferramentas que eu utilizo muito em sala, que até então tem dado muito certo e o resultado é muito gratificante. Bom, então fazer junto, valorizar o trabalho do meu aluno, né? Dar independência e autonomia para que ele tente, sempre acompanhando ali e só intervindo quando for necessário. Eu acredito que isso são fatores que influenciam muito para o processo da aula, né? Por assim dizer. Acredito que em casa, nesse período de pandemia, eles vão estar assim rodeados aí de possibilidades, principalmente quando diz respeito aos recursos audiovisuais, à informática, à tecnologia. Então, é importante sempre estarmos estimulando as nossas crianças, os nossos adolescentes e adultos aí a trabalhar com isso. Então, eu entrego o celular na mão dele, mas não é só entregar. Então, vou buscar um jogo educativo, ou vou ensinar ele a fazer uma busca de vídeo para quando ele quiser buscar alguma coisa específica. E aí entra nos recursos de acessibilidade, que é interessante a gente trabalhar, porque às vezes eles não são letrados, né, e nem alfabetizados. Então, a pesquisa por voz, recursos visuais, né, no próprio aplicativo, para que ele seja direcionado para onde ele gostaria. Então é importante também a gente trabalhar com a questão da acessibilidade no nosso dispositivo, para que fique muito mais fácil essa interface, essa interação do aluno com o equipamento, de uma forma que ele consiga chegar onde ele quer, né, de um jeito autônomo e sem muita dificuldade, porque tá aí para facilitar a vida do homem, né? Então a gente tá ali só para mediar esse processo. E é interessante quando a família entra em sintonia também e executa esse tipo de exercício em casa.
Bom, eu acredito que a chave, né, para trabalhar na educação, seja tanto no ensino regular quanto no ensino especial, voltado para pessoas com deficiente, é acreditar no aluno, né? Então acredite no aluno, seja ele seu filho, seu neto, seu sobrinho ou só seu aluno mesmo, mas acredite nele, acredite no potencial dele, seja um mediador nesse processo, né? Facilite, dê ferramentas, possibilite que ele chegue até lá e sempre dê estímulos, né? Seja para a área da tecnologia, né, na utilização de jogos aí, de fotografia, de filmagem, de jogo de luz, seja no pedagógico, para leitura, para escrita, independente de qual seja a área ou segmento. Assim, estimule porque o estímulo, a valorização do trabalho e você acreditar nele vai fazer com que ele também faça o mesmo. E, enfim, esse apoio é essencial, tanto para qualquer pessoa, acredito eu, né? Então cabe a nós aí darmos o suporte e todas as ferramentas necessárias para que ele chegue aí aonde ele gostaria de chegar.